Oi gente, tudo bem? Aqui é a professora Sheila de arte. Vamos dar continuidade às nossas aulas, segundo bimestre. Hoje nós vamos falar sobre teatro, dança e música renascentista, tá? Então vou falar um pouco também da música, que era muito importante naquela época. Vamos então ao teatro. O que acontecia naquela época? Como é que era então o teatro? Então, o teatro renascentista surge exatamente no século XV, seguindo a decadência do teatro medieval. Então, o teatro medieval sai e dá lugar ao teatro renascentista. E aí ele perde, o teatro medieval perde totalmente a força, essa força ligada à religião. Agora, no teatro renascentista, o homem ocupará o lugar central. Ele passa a ser o protagonista da trama. Agora é o homem, tá? Então, não é Deus mais. Lembrando que nós estamos no Renascimento. Destaque para a figura do bobo da corte. A figura do bobo da corte começou a partir exatamente desse momento, tá? Tanto das danças como do teatro. Então tem grande importância. O que aconteceu? Lá na Itália surgiu um estilo, um modo, uma maneira de fazer teatro, que é chamada Commedia dell'arte. Lá na Idade Média, então fez uma transição da Idade Média para a Renascença, lá na Itália. O que eles faziam? Eles faziam espetáculos teatrais populares. A Commedia dell'arte, eles faziam apresentações nas ruas. E o tema tinha como fonte as comédias, né? Lógico, as histórias pastorais, os contos, as peças populares. Eles usavam como figurino as máscaras. E também existia um personagem, tá? Esses personagens, eles eram permanentes, personagens permanentes dessa Commedia dell'arte, dessa companhia, tipo uma companhia, né, de teatro. Eles faziam esses teatros, como eu falei, nas ruas, e eram assim com textos improvisados na hora, bem interessante, tá? Eles improvisavam aquele texto naquela hora, naquele momento, de acordo com o que eles estavam vivendo ali. E agora nós vamos conhecer os personagens. Esse personagem aqui é o Alequim. Ele é um personagem pobre, mas ele veste um figurino colorido. Por que colorido? O figurino de remendos, né? Remendo de roupa. Então, ele possui toda a esperteza e criatividade necessárias para seguir em frente e sobreviver. Então, é uma pessoa esperta, tá? Então, um dos principais atores da Commedia dell'arte, Alequim. Essa é a Colombina, também uma personagem da Commedia dell'arte. Então, apesar de ganhar esse nome apenas nos finais do século XVII, ela é livre, insolente, não se fazendo escrava de laços amorosos, com momentos de brilhantismo. Então, pela característica, né, vaidosa, gosta de conversar, chamada então a fofoqueira, né? Então sabe de tudo, sabe da vida de todo mundo, ela é prontinha para arrumar confusão. Então ela é a companheira de Alequim, que é aquele personagem que eu mostrei para vocês, tá? É uma personagem feminina. Às vezes ela usa máscara ou não usa a máscara. Esses personagens são os enamorados. Esses personagens, eles são sim também importantes na história. Eles ajudam o público a se conectar principalmente com a história, tá? Então, a principal função deles é exatamente isso, trazer emoção,
emoção para a história. Os enamorados, eles fazem exatamente isso. Eles vestem roupas elegantes, tá? Ela tá com um vestido muito elegante e eles são jovens. O doutor, nós temos também o doutor. Ele é usado normalmente para realizar uma quebra ou uma pausa. Ele tem a importância de trazer pausa das ações nos monólogos, tá? Ele é membro de todas as academias e é um sabichão, não sabe tudo. Faz citações de grego, do latim, sempre conhece de outras línguas, tá? Lógico que pra ficar engraçado, porque é uma comédia, ele fala tudo errado. Então acaba se tornando engraçado. O Polichinelo é um filósofo eternamente melancólico, sonhador, né? Então, o que acontece? Esse personagem, ele traz, assim, aquela pessoa que é um grande enfrentador dos problemas, das dificuldades, das situações da vida, né? Então, ele traz essa coisa do personagem da vitória, o vitorioso, que conseguiu vencer as dificuldades. Ele usa máscara, tá? Esse personagem. O Brighella. O Brighella também é um personagem muito esperto, né? Bastante arrogante, ele quer respeito, mas ele é violento, ele é mulherengo, ele é mentiroso. Então, ele é um personagem que, na verdade, está sempre trazendo aquela coisa da esperteza, né? Mentindo. Ele mente para as pessoas. Como ele é mulherengo, ele mente para as mulheres, né? Então, ele começa a persuadir as mulheres. Ele está sempre pronto a fazer intrigas, brigas, né? Ele gosta de briga. Esse aí é o Brighella. Por isso que o nome dele é esse, tá? E lá na Inglaterra, eu falei sobre os personagens, mas lá na Inglaterra nós temos um grande, né, um grandioso escritor do teatro, que foi o Shakespeare. E aí, esse período que ele escreveu muito, e muitas histórias interessantes que chegou até o nosso conhecimento hoje, que foi Romeu e Julieta, que é um dos lindos clássicos, né, que nós conhecemos, foi exatamente de Shakespeare. E esse momento foi exatamente porque elisabetano, porque era o reinado da Rainha Elizabeth I. E aí ficou conhecido como esse período lá na Inglaterra, tá? Então, nesse momento ocorre a imposição do comércio, a expansão, então permitindo assim prosperidade econômica, né? Então progresso da burguesia. Então era exatamente nesse momento que estava ali ocorrendo o teatro renascentista. Então, gente, vamos falar sobre a dança renascentista. Essa dança do Renascimento, a principal, na verdade, é conhecida como balé da corte. Essa dança era feita exatamente ali por aquelas pessoas que estavam na corte, que estavam ali no reinado, pelos próprios reis e rainhas, como todas aquelas pessoas que estavam ali faziam parte daquele momento. Essa dança, o balé da corte, ela era muito executada nos casamentos, nas festas, tá? Então, o que acontecia? Essa dança, ela era diferenciada, por quê? Porque ela era feita com professores especializados. Então, existiam professores, que eles estudavam esse tipo de dança, esse tipo de passo, para passar para as outras pessoas. E eles eram, inclusive, muito solicitados pelas pessoas para fazer esse tipo de dança. Então, logo depois da dança do balé da corte, não foi somente ela que se destacou nesse momento, né? Como dança do Renascimento, mas nós temos as danças como o minueto, temos a gavota, temos a sarabanda, a lamande, a giga. Então todas essas eram estilos de danças renascentistas que eles faziam ali naquela época.
E nesse período, no final do século XVIII, na Áustria, no Império Alemão, surge então a valsa. Inicialmente a dança causa escândalo. Por quê? Porque o balé da corte, como eu falei lá no início, era uma dança que eles não ficavam tão próximos, tá? Eles tinham uma certa distância. Eu vou passar para vocês o vídeo mostrando como era a dança da corte. A valsa não, a valsa já tinha mais uma proximidade. Então, isso causou um pouco de escândalo, porque as pessoas elas não estavam acostumadas a ver os casais dançando. Mas foi exatamente no final do século XVIII que surgiu então esse ritmo da valsa, e que inclusive até os nossos dias, hoje ainda nós temos nos aniversários de 15 anos, as danças e outros aniversários e outros tipos de festa, a valsa, tá? Então, gente, aqui, como é então essa música no Renascimento? Os compositores, eles passam a ter um interesse muito maior pela música profana. Então, agora a centralidade não é Deus, mas o homem. Aqui na música também. E aí começa então a existir e dar mais ênfase à música instrumental. Mas não é somente a música instrumental, porque mesmo com essa coisa da música instrumental, da novidade dos instrumentos, nós podemos observar também que os maiores tesouros musicais renascentistas está exatamente no estilo polifônico coral. É exatamente o coral cantando, né, sem acompanhamento instrumental. Então isso era um dos tesouros musicais da música renascentista, tá? A música renascentista, ela é de estilo polifônico, ou seja, possui várias melodias tocadas ou cantadas ao mesmo tempo. Na Basílica de São Marcos, em Veneza, havia 2 grandes órgãos e 2 galerias para o coro, situados em ambos os lados do edifício. Isso deu aos compositores a ideia de compor peças para mais um coro, né, chamadas de policorais. Assim, uma voz vinha da esquerda e era respondida pela outra que estava à direita, e vice-versa, tá? Então, coral de um lado, coral da esquerda, coral da direita. Uma voz respondia a outra voz. Existia tudo isso, tá? Os motetos, eles eram peças escritas para, no mínimo, 4 vozes, cantados geralmente nas igrejas. Então, os motetos existiam. Que estilos musicais na Renascença? Os motetos, os madrigais. O que eram então os madrigais? Eram canções populares escritas para várias vozes, que se caracterizavam-se por não ter refrão, tá? E o que mais nós temos? Nós temos aí os instrumentos musicais, né? Vários instrumentos musicais que faziam parte daquele momento do período Renascimento. Nós temos a harpa medieval, que já existia na Idade Média. Nós temos o alaúde, o tambor medieval, temos a viola, né? A gaita. Então, além dessa época ter alguns instrumentos de cordas, principalmente de cordas, nós tínhamos também as flautas, nós tínhamos bastante, tá? As flautas. Então, e a nossa atividade de hoje, vou passar para vocês, tá? Para que vocês façam, e até a próxima aula.